Uma mulher entrou no confessionário de Padre Pio tremendo. Ela mal conseguia falar. Dizia que todas as noites, exatamente às 3 da manhã, acordava com uma presença no quarto. Não via nada, mas sentia. O coração disparava. O ar ficava pesado. E aquilo estava destruindo sua vida. Padre Pio não duvidou nem por um segundo. Olhou fundo nos olhos dela e disse algo que gelou o sangue. Não é sensação, é real. Sua alma está desprotegida enquanto você dorme. E se você não fizer o que vou te ensinar antes de dormir hoje à noite, isso vai continuar. Se você já acordou no meio da madrugada com o coração apertado, com uma angústia sem explicação, ou sentindo que algo invisível passou por você, preste muita atenção. Porque o que Padre Pio revelou para aquela mulher, e que pouquíssimas pessoas sabem, pode mudar suas noites para sempre. E atenção, isso não é história para assustar. É um alerta espiritual que você precisa conhecer, porque enquanto você acha que está apenas descansando, sua alma está vivendo algo que vai muito além do que seus olhos conseguem ver. Se você acredita que Padre Pio pode te ajudar a entender o que acontece durante seu sono, escreva nos comentários: Padre Pio, revela-me a verdade sobre minhas noites. Seu ato de fé começa agora. O que vou compartilhar não é apenas inspirador, é urgente, porque talvez você esteja cometendo um erro todas as noites sem saber. Um erro que deixa sua alma vulnerável exatamente quando ela mais precisa de proteção. Fique até o final, porque a revelação mais importante está guardada para o último minuto. E pode ser exatamente a resposta que você procura há anos. Imagine a cena. O silêncio da noite se instala como um manto pesado sobre a casa. As luzes vão se apagando uma a uma. Você se deita, ajusta o travesseiro, puxa o cobertor. Os olhos começam a pesar. A respiração fica mais lenta, mais profunda. Os músculos relaxam. E então, nesse exato momento, algo acontece no mundo invisível. Padre Pio costumava repetir com uma firmeza que impressionava: o sono não é um vazio, não é um buraco negro onde você simplesmente desaparece até o amanhecer. Muito pelo contrário. Quando o corpo adormece, quando a consciência diurna se afasta, a alma entra num estado completamente diferente. Um território de sensibilidade profunda, onde ela fica exposta ao mundo espiritual de uma forma que jamais acontece durante o dia. Não estou falando de algo fantasioso, como se a alma saísse voando do corpo feito fumaça. Não é nada disso, mas ela se desprende das amarras materiais que aprendem durante as horas acordadas. Sabe, aquele turbilhão constante de pensamentos sobre trabalho, contas para pagar, conversas pendentes, preocupações sobre o que vai acontecer amanhã? Tudo isso vai ficando para trás, como se alguém tirasse camadas e mais camadas de roupa pesada. E a alma, finalmente livre dessas correntes invisíveis, entra num espaço onde consegue perceber mais, sentir mais e também receber mais. É como se durante o dia ela vivesse dentro de uma caixa barulhenta e à noite, finalmente, pudesse ouvir o que estava sendo sussurrado o tempo todo. Pense na sua rotina. Você acorda, corre para resolver as coisas, atende ligações, responde mensagens, enfrenta problemas, conversa com pessoas. A mente nunca para. É um carrossel que gira sem parar. Mas quando você fecha os olhos, quando tudo finalmente silencia, é como se uma porta se abrisse. Uma porta para dimensões que normalmente ficam escondidas pelo barulho da vida. Padre Pio tinha uma convicção absoluta sobre isso. Deus se aproveita exatamente desse silêncio para falar ao coração humano. Quantas inspirações chegam durante a noite sem que você perceba? Quantos alertas são plantados na alma enquanto você dorme, sem que a mente consciente registre no momento? Quantas decisões importantes começam a germinar ali, naquele território silencioso que você visita todas as noites? A alma, despida das distrações diárias, torna-se como uma criança pequena sentada no colo do pai, receptiva, confiante, sensível a cada movimento sutil, a cada toque delicado, a cada palavra sussurrada no invisível. E é precisamente por isso que esse momento carrega tanto valor espiritual. Mas também é precisamente por isso que esse momento esconde tanto perigo.
Porque da mesma forma que Deus se aproxima quando a noite cai, o inimigo também procura brechas para se infiltrar. Padre Pio falava sobre isso com uma seriedade que marcava quem tinha o privilégio de ouvi-lo pessoalmente. O demônio odeia profundamente o momento do sono. E ele odeia por um motivo muito específico. Sabe que ali a alma está vulnerável quando não tem a proteção adequada. Durante o dia, você tem recursos conscientes para resistir. Se vem uma tentação, você pode usar a força de vontade para afastá-la. Se surge um pensamento ruim, você consegue redirecioná-lo com esforço. Mas durante o sono você não tem esse controle. A guarda consciente baixa completamente. E é justamente nesse momento que o inimigo tenta semear coisas destrutivas na sua alma. Perturbações que não fazem sentido. Sonhos que deixam você acordar se sentindo sujo por dentro. Angústias que surgem do nada, sem causa aparente. Lembranças dolorosas que você pensava ter superado, mas que voltam com força durante a madrugada. Tentações disfarçadas de tantas formas que você nem percebe de onde vieram. Não é por acaso que tantas pessoas acordam sempre no mesmo horário da madrugada, com o coração batendo forte demais. Não é coincidência que certos pensamentos obsessivos aparecem exclusivamente à noite quando você está tentando descansar. Não é sorte do destino que você às vezes acorda com sensações ruins grudadas na pele, com medos irracionais, com uma opressão no peito que não nasceu de nenhum sonho que você consiga lembrar. Padre Pio conhecia essa realidade melhor do que a maioria das pessoas jamais conhecerá. Ele mesmo foi atacado fisicamente pelo demônio durante inúmeras noites ao longo de sua vida. Há relatos de barulhos terríveis em seu quarto, de marcas físicas que apareciam sem explicação, de lutas espirituais tão intensas que deixavam o santo exausto ao amanhecer. E foi exatamente por conhecer essa batalha de perto, por tê-la vivido na própria carne, que ele insistia com tanta força: nunca, jamais, durma sem entregar sua alma a Deus. Nunca feche os olhos achando que dormir é apenas uma questão de descanso físico. Nunca se deite sem fazer uma oração, mesmo que seja a mais simples que você conhece. Porque quem se deita sem oração, segundo as palavras do próprio Padre Pio, se deita espiritualmente nu. E quem dorme nu no mundo espiritual corre riscos que a mente humana mal consegue compreender. É como deixar a porta de casa escancarada durante a noite inteira numa região perigosa. Você pode até ter sorte algumas vezes. Pode ser que nada aconteça em várias noites seguidas. Mas uma hora, eventualmente, algo ruim vai encontrar aquela porta aberta e vai entrar. Agora preste atenção neste contraste fundamental, porque aqui mora uma esperança linda. Quando você dorme em estado de graça, quando sua alma está em paz com Deus, quando você confessou seus pecados e está tentando viver uma vida de oração honesta, algo completamente diferente acontece. A noite se transforma. O clima espiritual muda de forma radical. Padre Pio explicava isso com uma clareza que trazia alívio aos corações angustiados. Nesse estado de graça, o anjo da guarda consegue se aproximar com muito mais liberdade. Ele tem espaço para agir, consegue proteger com uma eficácia muito maior, consegue velar sobre você de um jeito especial, cuidadoso, atento a cada movimento do inimigo. E mais do que apenas proteger, o anjo consegue trazer coisas para você, consolos que não vêm de lugar nenhum que você possa identificar, inspirações que surgem como uma brisa suave, até pequenas revelações que vão moldando sua alma silenciosamente, sem alarde, sem que você perceba no momento. Existem graças que só podem ser recebidas durante o sono. Graças que não passam pelo filtro da mente consciente, mas que vão direto para as camadas mais profundas da alma. Você pode não perceber quando acontece, pode acordar sem sentir nada diferente, mas anos depois, quando olhar para trás, vai entender que algo mudou naquela noite específica. Uma força interior que não existia antes. Uma paz que se instalou sem você pedir. Uma cura emocional que não veio de terapia, nem de remédio, nem de conversa com amigos, mas de um toque silencioso de Deus enquanto você descansava sob a proteção angelical. Mas quando a pessoa dorme carregando pecados graves não confessados, rancores profundos enterrados no coração, ódio que ela alimenta dia após dia,
falta de perdão que virou uma pedra pesada dentro do peito, a situação vira do avesso. A alma entra na noite pesada, carregada, sufocada, e Padre Pio falava sobre isso com uma tristeza visível no rosto, com uma dor verdadeira nos olhos. Muitas almas sofrem terrivelmente durante o sono. Não porque Deus decidiu castigá-las, não é isso, mas porque elas mesmas se colocaram fora da cerca de proteção divina. É como sair de dentro de casa no meio de uma tempestade e depois reclamar que está molhado pela chuva. A proteção estava ali, disponível, de graça, mas a pessoa escolheu ficar exposta. Nessas horas terríveis, o inimigo tem uma liberdade assustadora para agir. Ele usa a noite para acusar a consciência sem parar, para relembrar culpas antigas que já deveriam estar perdoadas há muito tempo, para gerar medo paralisante sobre o futuro, para criar desespero sobre o presente, para provocar arrependimentos dolorosos sobre o passado que parecem não ter cura. E tudo isso vem disfarçado. Sonhos perturbadores que deixam você acordar tremendo, pensamentos noturnos que grudam na mente feito cola, sensações de opressão que pesam no peito como uma pedra gigante. Quantas vezes você já acordou com um aperto inexplicável? Quantas vezes teve a impressão forte de que algo ruim tinha acontecido, mas não conseguia identificar o quê? Quantas vezes sentiu que a noite tinha sido uma guerra, mesmo sem lembrar de nenhum sonho claro? Padre Pio entendia essas experiências porque ele mesmo as viveu. E a solução que ele oferecia não era complicada, não exigia teologia avançada, não pedia rituais especiais difíceis de executar. Era simples ao extremo, mas carregava um poder espiritual imenso que a simplicidade esconde aos olhos desatentos. Antes de continuar, quero pedir algo. Se tudo isso que estou compartilhando está tocando alguma coisa dentro de você, se está fazendo sentido com experiências que você já teve, mas nunca soube explicar, escreva nos comentários. Senhor, revela-me o que acontece com minha alma. Pode parecer apenas uma frase, mas esse ato de fé abre portas que estavam trancadas. E seu testemunho público pode ser a luz que outra pessoa precisava para não desistir. Agora vamos entrar numa revelação que pouquíssimas pessoas conhecem, mas que é absolutamente real e verificável na vida de muitos. Existem almas que, durante o sono, são chamadas misteriosamente por Deus para interceder. Sim, você leu certo. Enquanto dormem, essas pessoas ajudam outras almas de formas que a lógica humana não consegue explicar. Isso esclarece algo que talvez você já tenha experimentado e nunca entendeu. Você dorme suas 8 horas completas, talvez até mais. Mas acorda absolutamente exausto, como se tivesse trabalhado a noite inteira carregando peso. Acorda com uma sensação profunda de cansaço que não faz nenhum sentido. Você dormiu, mas parece que não descansou nem um minuto. Padre Pio ensinava que essas almas especiais estão sendo usadas por Deus como instrumentos silenciosos de reparação. Elas carregam cruzes invisíveis durante as horas de sono. Sofrem angústias que não pertencem a elas. Sentem dores emocionais de outras pessoas. E tudo isso acontece no invisível, longe dos olhos humanos, sem que elas compreendam completamente o que está se passando. Se isso ressoa profundamente com você, se você sempre acordou cansado sem conseguir explicar o motivo, é bem possível que você seja uma dessas almas escolhidas. E isso não é maldição, não é azar. É uma graça disfarçada. É um chamado de confiança. Deus está te usando para carregar algo que outros não teriam forças para suportar. Mas você precisa entender isso para não entrar em desespero, para não achar que há algo profundamente errado com você. Padre Pio também dava muita atenção ao momento exato em que o sono começa a chegar. Aqueles últimos segundos antes da consciência se apagar completamente. Segundo ele, os últimos pensamentos do dia funcionam como uma programação espiritual para toda a noite. É como definir o tom de uma música antes dela começar a tocar. Se você adormece reclamando da vida, remoendo problemas sem solução, alimentando raiva de alguém que te magoou, sua alma entra no descanso completamente desordenada. Se você adormece com o celular grudado na mão, enchendo os últimos minutos conscientes com conteúdos vazios ou até impuros,
preenchendo a mente com coisas que não edificam em nada, sua alma cruza a porta da noite sem nenhuma proteção ativa. Mas se você adormece rezando, mesmo que seja apenas uma Ave Maria curta e sincera, tudo muda de figura. Sua alma entra na noite coberta por um manto de luz invisível. É como acender uma vela pequena num quarto totalmente escuro. A escuridão continua existindo ao redor, claro. Mas há uma luz que protege, que afasta, que mantém as coisas ruins a uma distância segura. Padre Pio tinha um ensinamento prático, que qualquer pessoa pode começar a aplicar esta mesma noite. Fazer o sinal da cruz devagar antes de deitar. Não de qualquer jeito, com pressa para acabar logo, mas devagar, com intenção verdadeira em cada movimento, pedindo especificamente que o sangue de Cristo cubra sua mente, seu coração e seu corpo durante as horas de sono. Segundo ele, esse gesto aparentemente simples fecha portas espirituais reais. Portas que o inimigo tenta forçar durante a madrugada para entrar e causar estragos. Quantas pessoas ignoram completamente essa prática básica e depois ficam confusas sobre por que o sono nunca traz descanso verdadeiro? Por que sempre acordam piores do que foram dormir? Outra instrução que Padre Pio repetia frequentemente era a importância de ter objetos sagrados no quarto onde você dorme. Um crucifixo bem visível pendurado na parede, de preferência acima da cama. Um rosário próximo, seja debaixo do travesseiro ou pendurado na cabeceira. Água benta sempre disponível para você fazer o sinal da cruz antes de se deitar. Ele garantia com toda a certeza de quem conhece o mundo espiritual. O ambiente físico onde dormimos influencia diretamente o que acontece com a alma durante o sono. Não são dimensões separadas como muita gente imagina. Um quarto cheio de imagens negativas, pôsteres de coisas mundanas, bagunça material que reflete bagunça espiritual, torna-se um terreno extremamente fértil para perturbações noturnas. O ambiente físico contamina o ambiente espiritual e vice-versa. Agora escute isso com toda a atenção que você conseguir reunir, porque é algo que pode mudar radicalmente sua compreensão sobre a noite. Padre Pio afirmava que, em alguns casos específicos, Deus permite que a alma experimente pequenas antecipações do purgatório ou do consolo celestial durante o sono. Não de forma plena e completa como será após a morte, mas como advertência séria ou encorajamento amoroso. Existem pessoas que sonham com uma luz intensíssima, com uma presença de paz tão profunda que não conseguem encontrar palavras adequadas para descrever. Acordam com o coração transbordando, com uma certeza inabalável de que Deus está perto, mesmo sem conseguir explicar racionalmente o que aconteceu. Outras têm sonhos claros de alerta, de correção firme, de chamada urgente à conversão antes que seja tarde demais. E absolutamente nada disso acontece por acaso ou por química cerebral aleatória. Quantos santos ao longo da história tiveram sonhos reveladores que mudaram o curso inteiro de suas vidas? Quantas decisões cruciais nasceram depois de uma noite que parecia comum, mas onde Deus falou de forma cristalina ao coração? Padre Pio alertava com firmeza. Desprezar os movimentos sutis da alma durante o sono é desprezar uma das linguagens mais antigas que Deus usa para alcançar seus filhos. É claro que nem todo sonho vem do céu. Seria ingenuidade perigosa achar isso. Muitos sonhos são apenas reflexos mecânicos do que vivemos durante o dia. Memórias sendo reorganizadas pelo cérebro. Processamento de informações. Nada mais do que atividade neurológica normal. Mas aquele que reza consistentemente, aquele que cultiva uma vida próxima de Deus, desenvolve aos poucos um discernimento natural. Aprende na prática a distinguir o que é apenas psicológico do que tem origem genuinamente espiritual. Padre Pio identificava ainda 3 áreas principais que o inimigo ataca prioritariamente durante o sono. 3 pontos fracos que ele conhece muito bem em cada ser humano. Primeiro alvo, a pureza. Ele tenta com todas as forças semear sonhos impuros, pensamentos sujos que invadem sem convite, tentações disfarçadas de tantas formas que a pessoa acorda se sentindo culpada,
sem ter feito nada conscientemente errado. Segundo alvo, a esperança. Ele trabalha para gerar desânimo profundo logo ao acordar. Aquele peso inexplicável que faz você abrir os olhos, já pensando que o dia vai ser horrível, que nada vai funcionar, que você não tem forças suficientes para enfrentar os problemas que estão esperando. Terceiro alvo, a confiança em Deus. Sensação aguda de abandono, de que Deus não se importa realmente, de que você está completamente sozinho num universo frio e indiferente. Tudo isso precisa ser combatido ativamente com vida sacramental verdadeira e constante. Não existe proteção espiritual real sem vida espiritual cultivada. Confissão frequente que limpa a alma e fecha feridas. Eucaristia que alimenta e fortalece a alma faminta. Rosário diário que funciona como escudo contra os ataques noturnos. Essas não são devoções opcionais para católicos especialmente dedicados. São armas absolutamente necessárias numa batalha que é real, mesmo sendo invisível. Se você está sentindo profundamente que suas noites têm sido pesadas demais, que seu descanso não é verdadeiro, que algo está errado, mas você não consegue colocar em palavras, faça uma coisa agora mesmo. Escreva nos comentários: eu consagro meu sono a Deus. Esse ato público de fé carrega mais poder do que você consegue imaginar. É como acender uma tocha em plena escuridão que atrai a atenção do céu. Padre Pio também dizia algo que provoca arrepios quando você realmente entende o significado. Muitas almas só conseguem perceber o estado espiritual real em que vivem quando fecham os olhos para dormir. Porque ali, finalmente, não há mais distrações disponíveis. Não tem televisão barulhenta, trabalho urgente, conversas que ocupam a mente, nada para desviar a atenção. A consciência finalmente consegue falar sem ser abafada. E a alma grita verdades que foram ignoradas o dia inteiro. É exatamente por isso que tantas pessoas desenvolvem medo genuíno do silêncio da noite. Medo de ficar sozinhas consigo mesmas, sem nenhuma distração para fugir. Porque quando tudo para de uma vez, quando não resta mais nada para onde correr, elas precisam encarar verdades duras que passam o dia inteiro, evitando com todas as forças. Precisam sentir o vazio que carregam escondido dentro do peito. Precisam ouvir a voz da consciência que durante as horas claras estava completamente abafada pelo barulho. Mas aqui está a grande verdade libertadora que Padre Pio queria que todo mundo soubesse. O silêncio não é seu inimigo. Ele não está ali para te atormentar ou te punir. Ele está ali para te revelar onde você realmente está. E a partir dessa revelação honesta, dolorosa, mas necessária, você pode finalmente começar a mudar de verdade, não apenas superficialmente. E aqui está uma promessa absolutamente linda, que Padre Pio repetia sempre com esperança, brilhando visivelmente nos olhos. Quem entrega sua noite completamente a Deus, acorda mais forte do que foi dormir. Mesmo que os problemas externos não desapareçam magicamente, a alma ganha resistência espiritual verdadeira. O coração aprende gradualmente a confiar mais. O medo vai perdendo força aos poucos, noite após noite. Por isso, antes de você dormir hoje, faça algo diferente do que está acostumado a fazer. Desligue absolutamente tudo. Celular, televisão, computador, qualquer coisa que emita luz ou faça barulho. Fique alguns minutos em silêncio verdadeiro e profundo, mesmo que seja desconfortável no começo, mesmo que sua mente fique agitada pedindo distração. Reze um Pai Nosso bem devagar, sentindo o peso de cada palavra que sai da sua boca. Peça ao seu anjo da guarda, que está sempre ao seu lado, que vele por você durante todas as horas da noite. Se tiver água benta guardada em casa, use para fazer o sinal da cruz com devoção. Se tiver um rosário, segure ele nas mãos ou coloque debaixo do travesseiro. E então, com o coração aberto, diga com fé verdadeira: Senhor, eu durmo, mas minha alma pertence completamente a Ti. Se essa mensagem tocou algo verdadeiro dentro de você, se alguma parte do que compartilhei aqui fez sentido profundo com o que você vive, mas nunca soube nomear, compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que anda sofrendo durante as noites.
Talvez essa pessoa esteja sendo atacada espiritualmente sem ter a menor ideia do que está realmente acontecendo. E seu simples gesto de compartilhar pode ser o início de uma libertação verdadeira. E escreva seu testemunho aqui embaixo nos comentários. Eu leio cada um com atenção. Outras pessoas também leem e se fortalecem. E Deus age através desses testemunhos compartilhados de formas que não conseguimos medir nem controlar. Sua história pessoal pode ser exatamente a esperança que alguém precisava encontrar hoje para não desistir. Mas antes de você fechar este vídeo e seguir com seu dia, eu preciso te pedir uma coisa importante. Este canal existe com um único propósito: espalhar os ensinamentos profundos de Padre Pio, trazer esperança real e luz verdadeira para corações que sofrem escondidos na escuridão. E nós só conseguimos continuar essa missão com o apoio de pessoas como você que acreditam nessa causa. Se este conteúdo realmente te ajudou, se trouxe clareza sobre coisas que você não entendia, deixe seu like agora. Esse gesto aparentemente pequeno ajuda o vídeo a alcançar milhares de pessoas a mais. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de família. Mande para amigos que você sabe que precisam desesperadamente ouvir isso. E se você quer fazer parte dessa comunidade de forma mais profunda e comprometida, se você quer nos ajudar a continuar levando esses ensinamentos transformadores adiante, considere seriamente se tornar membro do canal. Juntos, formamos um corpo forte. Juntos, podemos levar a luz de Padre Pio para lugares onde a escuridão ainda domina e sufoca. Agora, antes de encerrar, reze comigo. Não importa onde você esteja neste momento, pode ser em silêncio absoluto se houver outras pessoas por perto, mas reze de coração aberto e sincero. Jesus, guarda minha alma enquanto meu corpo dorme. Afasta de mim todo o mal visível e invisível. Que meu descanso seja bênção verdadeira e minha noite sagrada e protegida. Que Padre Pio interceda por mim junto a ti. Amém. Que Deus te abençoe profundamente, te proteja com seu poder e te dê noites de paz verdadeira e descanso genuíno. Até o próximo vídeo.